Oi, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um tema muito importante. Vamos começar a falar? Então, hoje vamos abordar sobre um tema de muita importância, né, que é sobre a doença celíaca e o que a gente precisa saber da doença celíaca. Então, aqui nós estamos com a Nutri, né, Micheline Medeiros, que é nutricionista funcional, e aí nós vamos explicar direitinho o que é de fato a doença celíaca. Então, para começar essa pauta da doença celíaca, vamos começar falando de o que a gente precisa saber sobre a doença celíaca. Boa noite. Meu nome é Micheline Medeiros, sou nutricionista, para quem não sabe ainda. Né? E Lu é minha parceira, é chefe funcional. Bem, o que a gente precisa saber, né, sobre a doença celíaca? Primeiro, Primeiro, ela não é uma doença rara. Muitas pessoas ainda, muitos profissionais de saúde ainda falam, é uma doença rara. Não é. Definitivamente, ela não é uma doença rara, né? Existe uma estatística mundial de que 1% da população tem a doença celíaca. Ou seja, para cada 100 pessoas, uma é celíaca. Sem contar, minha gente, que muitas pessoas podem ter a doença celíaca E não saber, e né? nem saber, nunca foram diagnosticados. Então, o que seria de fato uma doença... Tu vai te explicar ainda? Vou. Então, para terminar, a gente... Certo. Outra coisa também, a doença celíaca, ela é uma doença autoimune com predisposição genética. Então, uma pessoa que já foi diagnosticada com a doença, é interessante que toda a família faça os exames para saber se tem também a doença, certo? Outra coisa também, a doença celíaca pode se manifestar em qualquer idade. Existe um mito muito grande de que a doença celíaca só aparece na infância, né? E que se não apareceu na infância é outra coisa. Não tem nada a ver, gente. Isso é uma coisa muito ultrapassada, achar que a doença celíaca é apenas na infância. Infelizmente, pelo contrário, que a gente mais tem visto no consultório, né, na prática clínica, que é muitos jovens e muitos adultos tendo o diagnóstico da doença celíaca. Então, esqueça essa coisa de que a doença celíaca só se manifesta em crianças. Outra coisa também é que a doença celíaca ela é multissistêmica. Ela afeta o intestino, mas ela pode afetar qualquer parte do corpo. A gente estava até conversando sobre isso antes de conversar com vocês, não foi, Lu? Foi. Como é sério essa doença, né? Porque ela pode realmente, assim, baquear você de cima a baixo. Então é uma coisa muito séria. Outra coisa, a doença celíaca, se não for tratada, se não for cuidada, ela mata. Então, esse recado eu gostaria de deixar também para aqueles que foram diagnosticados, mas não aceitam a doença. Infelizmente, no consultório tem muita gente que chega, foi diagnosticada, deveria dar graças a Deus, porque foi diagnosticada. Descobriu, né? Para poder tratar. Exatamente. Né? E o que acontece? Às vezes a pessoa não aceita, Lu, tem uma resistência e o problema é que a consequência é muito grave e às vezes a gente não tem mais nem como reverter. Então, é uma doença séria, é uma doença grave e, por favor, vocês tenham cuidado, não fiquem achando que não, eu só sinto uma coisinha. Tem aqui a doença, mas eu só sinto uma coisinha, então dá para comer de vez em quando. Ah, não, filho, não dá, ela mata mesmo, certo? Então, já como a nossa Nutri aqui falou que é uma doença autoimune, eu gostaria de saber dela o que seria uma doença autoimune, para a gente entender melhor como é que funciona essa questão de uma doença autoimune, já que a gente está falando da doença celíaca. Então, o que seria uma doença autoimune? É verdade. É bom, Lu, a gente explicar mesmo, porque muitas pessoas não sabem nem o que é uma doença autoimune. Então, a gente está querendo falar desde o iniciozinho, para que todo mundo possa entender realmente, né? Então, a doença autoimune, eu até estava falando com o Lu, assim, que eu fiz eu gosto muito de fazer comparações. Vamos dizer que existe uma família muito unida, né? Uma família bem unida, bem harmoniosa, né? Essa família trabalha, cada um fazendo uma coisa, mas todo mundo muito, muito junto, muito feliz, muito tranquilo. Aí chega um invasor terrível, muito ruim, e se joga dentro dessa família. E o que acontece? Esse invasor, ele complica a cabeça de todo mundo de uma forma
que essa família que vivia tão harmoniosamente começam a brigar entre si, começam a se machucar, começam a matar um ao outro. E no caso da doença celíaca, esse invasor que fez essa confusão toda entre essa família tão harmoniosa é o glúten. Tá vendo? Lembra que a gente falou sobre o glúten semana passada? O que é o glúten? Proteína encontrada no centeio, na cevada, no trigo, na aveia por contaminação. Né? Só para a gente lembrar, né, o que é o glúten. Então, o glúten, nesse caso, é um invasor. Então, nas doenças autoimunes é assim. A família que era unida, existe o invasor, que no caso da doença celíaca é o glúten, e enlouquece todo mundo dessa família, eles terminam não conhecendo um ao outro. Ou seja, nossas células de defesa começam a brigar com as nossas outras células, né? Começam a não reconhecer mais que são células nossas também e brigam entre si. Então, isso é terrível. Então, fica todo o corpo, ficam, tipo, só as células de defesa ficam brigando com outras células, isso em qualquer parte do corpo, né? Pode ser afetado, qualquer parte do corpo. E no caso dos celíacos, o que acontece no intestino? Pois é, eu vi isso não é ideia minha, eu vi uma pessoa, uma profissional de saúde mostrando e eu achei interessante, eu quis trazer para vocês também, certo? Faz de conta que isso aqui é o nosso intestino, né? Presta atenção, minha gente, ela vai explicar aqui como é que funciona o intestino da gente. Isso aqui é como se fosse o nosso intestino. Aqui em cima, nós temos muitos pelinhos que a gente chama de microvilosidades, né? O que acontece na doença celíaca? A doença celíaca, ela, além de fazer com que haja espaços maiores entre essas microvilosidades, que não deveriam ser, elas têm que ficar juntinhas. Por que elas têm que ficar juntinhas? Porque são elas que absorvem os nutrientes para mandar para todas as outras células, mandar para todo o corpo, né? Elas também nos protegem de vírus, de bactérias, nos ajudam, né, nessa proteção de vírus e bactérias, é porque essas microvilosidades fazem um contato de tudo que a gente vai absorver, o contato de tudo que a gente deve jogar para fora. Então, ela é muitíssimo importante, essas microvilosidades. E a doença celíaca, o que faz? Além de afastar, né, essas microvilosidades, que deveriam ficar bem juntinhas, e afastando, por exemplo, uma consequência seria alergias múltiplas alimentares. Por quê? Porque ao invés de entrar aquela coisa bem pequenininha que deveria entrar como aminoácido, entra um pedacinho de proteína, aí entra na corrente sanguínea, o organismo não reconhece, porque não era para entrar daquele jeito, e aí começa a atacar, né? Há assim também um processo parecido com outras doenças autoimunes, por isso que muitas vezes a pessoa tem doença celíaca e tem outras doenças autoimunes, né? Mas voltando aqui às microvilosidades, além desses infiltrados inflamatórios que afastam os pelinhos, eles também ficam mais curtos e terminam ficando careca. E aí não tem absorção, não tem. Depois desse estágio, se não cuidar, ainda tem como reverter, mas depois desse estágio, se ficar muito tempo careca, o estágio depois desse é, infelizmente, câncer. Então, assim, é muito pra você sério. ver como é muito importante, né? E a gente, como ela falou, né, da questão de quando você recebeu o diagnóstico, você realmente retirar o glúten e fazer o tratamento certinho, né? Então, assim, aproveitando esse momento, eu quero dizer, essa condição da pessoa celíaca de ficar longe do trigo, do centeio, é de fato pro resto da vida? Muito boa essa pergunta de Lu, porque tem muitos pacientes que, por não aceitar a doença, o que acontece? Faz um período, né? Fica direitinho, aí começa a se sentir bem. Porque se não tem um invasor, a pessoa começa a se sentir bem. Aí começa a querer comer tudo de novo, comer trigo e tal. Aí, não faça isso. A condição celíaca é uma condição para toda a vida. Toda a vida, durante toda a sua vida, você não vai poder comer trigo, centeio, cevada e aveia. Não vai poder comer glúten. Lembre-se que o glúten é um invasor que detona toda a harmonia do nosso corpo. E por que as pessoas podem ter a doença celíaca e não saber que tem? Pois é outro problema. Por quê? Primeiro, porque muitos profissionais não entendem sobre a doença, infelizmente. Segundo, os sintomas da doença celíaca são muitos e são muito parecidos com muitos outros problemas de saúde. Por exemplo, o sintoma da doença celíaca pode ser uma diarreia crônica. Muitos problemas de saúde podem dar uma diarreia crônica. Obesidade, né? Epilepsia, convulsão, esquizofrenia,
autismo. Então está muito envolvido com muitas outras coisas. Então assim, fica também difícil para o profissional de saúde, principalmente os que não trabalham sempre com isso, né? Não é o dia a dia deles, identificar uma doença que realmente mexe com tantos outros sintomas e tantas outras doenças parecidas. Então, esses dois motivos. Primeiro, o médico, não só o médico, mas muitos profissionais de saúde não conhecem sobre a doença, não conhecem profundamente. Segundo, que a própria doença é difícil de diagnosticar mesmo, porque parece com muitas outras doenças. E assim, as formas que a doença celíaca pode se apresentar, essa forma que você falou aí de diarreias? Segundo o protocolo do SUS, aqui no nosso país, nós temos 3 formas, aliás, a gente pode dizer 4, mas temos 3 formas básicas. É a forma clássica. Essa clássica geralmente acontece, a gente vê mais diagnóstico em crianças pequenininhas, de 1 ano a 2 anos. Geralmente os sintomas são realmente clássicos, assim, é diarreia crônica. Existe uma característica nessas crianças, eu falo crianças porque a forma clássica geralmente é em crianças, isso. Nas crianças a gente pode observar o bumbum dela, é diferente, assim, a musculatura do bumbum é atrofiada. Então assim, ela é achatadinha é um negócio bem interessante. Você vê mesmo uma desnutrição muito forte nessa criança. Geralmente é criança que tem um buchão bem grande, a gente chama buchão aqui no uma barrigona bem grandona, assim, distendida. Isso é muito importante que você está falando, para que a gente possa observar isso nas crianças. Exatamente. Porque isso é uma característica tão, assim, minuciosa, que só isso aí a gente já começa a observar. Então é muito importante isso que você está trazendo. A criança, ela fica molinha, ela não tem energia para nada, ela geralmente é uma criança bem pálida, sabe? E assim, ela não brinca muito, ela se cansa rápido, porque ela realmente está bem desnutrida. A pele dela geralmente é uma pele muito seca, porque o que acontece? Como tudo a gente absorve pelo intestino, a água a gente absorve pelo intestino também. Então, quando uma criança diagnosticada há pouco tempo, que ainda não está sendo tratada, você vê mesmo que a pele dela é bem ressecada, porque até a água ela não está conseguindo absorver direito. Então, você vê claramente esses sinais. E tem agora essa é a da clássica, né? Sim, a da clássica. A da clássica. A que não é clássica, esqueci o nome agora, peraí, deixa eu ver aqui. Esqueci. Calma, gente, tem muita coisa na cabeça da Nutri. É verdade, é muita coisa. Mas ela vai fechar isso aqui tudo certinho. A que não é clássica, que eu esqueci o nome agora. Mas atípica agora. E a atípica foi a que me atingiu. Só que eu não lembrava o nome. Porque a nossa Nutri aqui tem prioridade, propriedade, na verdade, de falar desse tema, porque além dela ser nutricionista funcional, ela é da doença celíaca. Ela contém a doença celíaca, então ela tem toda a propriedade para falar. Verdade. Pronto, eu me encaixo nessa atípica. Atípica, quais são as características dela? Olha, geralmente a gente encontra mais pessoas com a forma atípica. E ela é complicada, porque é aquele paciente que geralmente fica com um monte de exames. Porque já se desesperou, já andou por vários profissionais de saúde e ninguém descobre o que é. Por quê? Às vezes é aborto espontâneo. Às vezes é uma enxaqueca triste que toma remédio e não adianta de nada. Vai tomando remédio, cada vez mais forte, os remédios não dão conta. É aquela constipação, que mesmo a pessoa tomando medicamento para constipação, não adianta de nada. É aquela diarreia que as pessoas ficam achando anos e anos que é verme, mas a diarreia não passa. Então vejam quantas coisas são. O autismo, e a pessoa vai se angustiando, né? Porque aquilo ali vai prejudicando a saúde da pessoa, né? O autismo está incluído na doença celíaca atípica. Artrite foi o que aconteceu comigo, eu já tinha falado em outra vez, né? Artrite, dores terríveis que as pessoas muitas vezes confundem com fibromialgia e não é, da doença celíaca, inflamando tudo. Outra, depressão, ansiedade, tudo tem a ver com a doença celíaca, são sintomas da doença celíaca atípica. Não aparece muitas vezes a parte intestinal, mas aparece em outras partes do corpo. Coisa terrível mesmo. E temos a assintomática. Meu Deus, se essas duas que a gente falou já é complicado, né? Já é difícil de diagnosticar, imagine a assintomática. A assintomática é o paciente não sente nada, né, que justifique fazer um exame e tal, mas ele está sendo detonado por dentro, né?
Vejo o perigo, né? Muito perigoso. Na realidade, eu acho assim que esse caso é o mais perigoso possível. Porque se os celíacos já têm a tendência, já tem a probabilidade muito alta de ter câncer, mais do que a população geral. Imagine uma criatura com a doença celíaca que não tem sintomas. Primeiro, uma pessoa dessa, quando é diagnosticada, é difícil ela aceitar, porque ela não sente nada. Segundo, quando ela nem... geralmente, infelizmente, já aconteceu casos, eu já tive pacientes que, infelizmente, foi descoberta a doença celíaca no mesmo momento que estava descobrindo um adenocarcinoma terrível no estômago, no intestino. Lembrando que a gente vai falar depois só sobre câncer e glúten, mas deixando claro que a doença celíaca está envolvida com câncer, não necessariamente só da parte gástrica, outros cânceres também, certo? Mas essa parte sintomática me preocupa muito. Eu já tive alguns pacientes, poucos, mas alguns, mas assim, descobriram por acaso. Isso é que é uma coisa terrível. Quantas pessoas estão morrendo de câncer no intestino, de um adenocarcinoma terrível, simplesmente porque nunca foi descoberta a doença celíaca. Veja como isso é muito sério. É muito importante, muito né? Sério. E para essas pessoas que não têm sintoma, qual seria assim uma forma de... O critério seria, por exemplo, pelo menos pelo SUS, o que eles nos indicam, por exemplo, a pessoa não tem sintoma nenhum, mas na família tem alguém que tem muita alergia, ou na família tem muitas pessoas com câncer, já fica atento, né? Pessoas que têm problemas autoimunes, pessoas com autismo na família. Então, são pessoas que a gente tem que ficar atento, sabe? Mesmo que ela não tenha sintoma, é importante. Ou então, uma pessoa que não tem sintoma nenhum, mas já foi descoberto na família algum caso de doença celíaca. É necessário essa pessoa e a família fazer exames. E quais exames devemos fazer para saber se temos a doença celíaca? Geralmente se faz primeiro exames laboratoriais, exames de sangue, podem ser genéticos, né? Aqui no Isso é Brasil. muito importante, viu, minha gente? Isso aqui é fundamental. Eu vou fazer essa pergunta de novo, que essa pergunta é de extrema importância. Então, quais os exames que a gente deve saber para saber se a gente tem a doença celíaca? Então, ela vai passar agora essa informação. Geralmente, os médicos costumam passar primeiro os de sangue. Certo. Que muitas vezes não dá positivo. Mas mesmo assim, persistindo os sintomas, e se os médicos que estiverem mais ligados na doença, eles vão perceber que mesmo se no sangue não der positivo, mas a pessoa continua tendo as reações ao glúten, eles vão fazer o que a gente chama de exame padrão ouro, que é a biópsia, né, que é a endoscopia com a biópsia bem profunda do duodeno, com no mínimo 4 fragmentos dessa biópsia sendo analisada. Aí pode ser constatado. Eu mesma sofri muito porque 3 vezes que eu fiz exames laboratoriais, exames de sangue, e deram negativos. E eu só piorando, que não terminou daquele jeito que eu falei pra vocês, que eu não saía mais nem da cama e fiquei um período de cadeira de rodas e sem cabelo. Aí qual o período, assim, Michele, para fazer o exame de sangue? Assim, você sempre dá negativo, mas qual, assim, você fala... Ficava dando negativo e eu senti os de sangue. Mas dentro eu estava sendo detonado. Foi assim, eu acho que foi um período mais ou menos de 1 ano. Em 1 ano eu fiz 3 vezes os mesmos exames, porque eu disse, doutor, não é possível, tem alguma coisa errada. Porque quando eu comia o pão, eu tinha crise de artrite. Eu não tinha dor de barriga, eu tinha crise de artrite. A diarreia, as outras coisas vieram depois. Entendi. Porque no meu caso, justamente, foi um caso de manifestação de doença celíaca atípica. Aí, minha amiga, foram muitos anos de sofrimento. Tive 4 abortos e tudo, justamente porque é difícil você diagnosticar uma pessoa que não tem aqueles sintomas clássicos. Mas o pior é que a maioria das pessoas que tem problema com doença celíaca são atípicas. São atípicas. Atípicas. Então, tá vendo? Ela falou aqui da clássica, da atípica e da assintomática, né? Mas o que mais acontece é a questão da atípica, né, Michele? Exatamente. É o que a gente vê hoje, é o que a gente mais vê, a atípica. Tem uma pessoa aqui sobre contaminação, eu estava até falando a Lu, que a gente vai deixar um programa só sobre contaminação, porque a gente sabe quanto é necessário, quanto a gente sofre
o quanto muitas vezes a família não aceita, não foi, Lu? Foi. A gente tava Ela tá combinando. perguntando, Micheline, que se ela, descobriu recente a celíaca e se tinha que começar uma cozinha do zero. É importante, viu? Sinceramente, assim, a casa do celíaco, se possível, tem que ser. A gente até contou uma história, depois até foi com uma menina do Viva Sem Glúten, Mary, né? Mas depois a gente repete essa história para vocês, que ela é muito importante. Mas, se possível, fique longe, realmente. Fique longe, que a sua casa, pelo menos, seja uma casa livre de glúten. Nós vamos falar desse tema em outra oportunidade e vamos explicar minuciosamente, porque a gente está abordando justamente cada tema. Isso. E tratando ele minuciosamente, certo? E esse contaminação cruzada, ele vai entrar em nossa pauta, pode ter certeza. E aí vocês já vão anotando as dúvidas que tiver, porque a gente vai falar sobre esse tema, que é de extrema importância. Eu acho que vai ser, eu acho que não só uma live, eu acho que vão terminar sendo duas, porque assim tem muita coisa para falar, inclusive Lu, nessa parte ela vai nos ajudar muito, porque também tem a questão de como a gente preservar os alimentos, para não se contaminar também. Então tem muita coisa que a gente vai poder ensinar vocês. Agora é com Lu. Então, gente, vamos só ver se alguém vai perguntar alguma coisa sobre esse assunto para eu começar a iniciar a receita. Acho que o maior problema é a contaminação cruzada, é verdade. Por isso que a gente quer se dedicar. A gente quer se dedicar para isso, né? Ela, como ela falou, né? Acho que umas 2 lives, né, Micheline? Pra gente tentar minuciar tudo Tentar muito detalhado. tentar fazer o melhor para que vocês entendam e para que a família de vocês compreendam, porque a gente sabe, eu pelo menos sofri na pele, eu sei muito bem o que é isso. Então vocês entenderam direitinho sobre a doença celíaca? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre a doença celíaca? Nós estamos aqui, esse momento é único, viu, minha gente? Aqui uma Nutri funcional para responder essas perguntas. Oi, sem glúten. Boa noite, gente. Obrigada, viu, gente, pelo apoio. Então, nossa Nutri aqui já deu explicação sobre a doença celíaca, né? Explicou direitinho as formas, os exames, como ela pode se manifestar, o que é uma doença autoimune. Então, foi muito bem explicado aqui para vocês. E aí, eu vou começar a entrar na receitinha de hoje. Hoje não vamos fazer uma receita salgada, porque a gente vem aí com... Vamos dar uma quebradinha hoje, né? Depois a gente volta pra salgada. Só lembrando, né, Lu, para as pessoas que são celíacas que estão aqui, eu tô vendo que tem gente em vários estados do Brasil, nós estamos fazendo várias lives sobre doença celíaca e também sobre tudo envolvido ao desordem do glúten, né? É isso. Então a gente está abordando cada tema isso. Em cada live, falando sobre as desordens do glúten e os sintomas. Isso. E aí a gente vai começar a receitinha agora. Quem tiver alguma pergunta para fazer depois da receitinha, não tem problema não, a gente responde. Hoje. Gi. E aí, Gi? Deixa eu começar aqui, vamos começar. Aquela receita bem difícil, viu? Vocês vão ver que eu só trago receita difícil para vocês. Eu amo essa parte, justamente, porque eu venho com a teoria, ela vem com a prática. Coisa de casa, coisa fácil. Meu Deus, todo celíaco precisa um negócio desse. Pega ali, vamos pegar o... Ah, sim. Que aqui é tudo improvisado, né? Então, eu vamos lá. esqueci do negócio. Vou ligar aqui. A receitinha de hoje é um iogurtezinho, certo? De morango. Assim, bem É facilzinho. bom pra quem tem problema com leite também. Muitos celíacos têm problema com leite. Então, Pra quem não pode leite aí, esse é o momento, viu? Pra aprender. Então vamos fazer um iogurte de morango delicioso. Eu vou logo avisando, porque assim, fácil de fazer, prático, certo? Saudável e sem leite. Vamos lá. 250 gramas de inhame. Inhame não cozinha com sal, viu? O inhame só é ele na água mesmo, cozinhado. 250 gramas. Deixa eu aqui partir um pouquinho ele. gramas de inhame. Depois, 250 gramas de morango natural, certo? Aí nós vamos juntar aqui. Olha que delícia, gente. Coisa muito fácil. Ui. Tudo que a gente precisa para ser feliz. E todo mundo da sua casa vai gostar também,
viu? É. Você quer ser As crianças também, viu? As crianças também. Aqui é uma banana congelada, bem madurinha, certo? Aí vamos agora, uma colher de sopa do sumo do limão. Gente, isso aqui não precisa de iogurte industrializado não, viu? Isso aqui é que é saúde. Isso mesmo. Aí agora vamos para o açúcar demerara. E aí quem quiser algum outro açúcar, são 3 colheres de sopa. Você coloca aqui. Então, vou só, antes de bater aqui, eu vou repetir. São 250 gramas de inhame, 250 gramas de morango, uma colher de sopa do sumo do limão, uma banana congelada, madurinha, e 3 colheres de sopa de açúcar. Aí o açúcar é a gosto de vocês. E aí eu vou bater tudo aqui, certo? Processar. Em nome de Jesus. Você vai processar. Gente, pode colocar sem banana, não tem problema não. Ó, você pode fazer com manga palmer, que é uma manga que não tem tanto fiapinho. Você pode fazer de abacaxi, pera, abacaxi deve ser pera, maçã, não tem problema não, viu? Quem tiver alergia, a gente pode fazer com essas outras frutas também. Aí congela elas e faz. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, com a manga, com a maçã, com a pera, né? Até pera mesmo, pode fazer 3 peras. Bom, gente, a gente vai bater o máximo, porque como o tempo da gente é curto aqui, mas você vai bater até ficar sem nenhum gruminho, certo? Ela ficar bem lisa. Aí fica, ó. Um sorvete. Como fica? Fica um iogurte. Se quiser o sorvete assim, também não tem problema não, mas olha que cremoso fica. Uma delícia. Então, veja só como é prático para fazer essa receita. E aqui eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer em casa. Eu botei aqui nessas taçazinhas, certo? Aí, ó. Aqui pra tu mostrar. Aí botei na geladeira. Aí cortei aqui um moranguinho, né? Cortei um moranguinho, botei uma folhinha de hortelã. E aí com o restante que sobrou dos morangos, você pode fazer uma geleia com os morangos e aí decorar em cima. Você vai receber alguma visita em casa, enfim. Diversas formas que você faz com a preparação. Então, aqui como eu falei pra vocês não podem só usar o morango, pode usar outras frutas também. Pra quem tiver alergia. Então, aqui ó, super delicioso pra fazer, rápido, prático e super saudável. E não tem leite, viu minha gente? É só o inhame. O inhame é o que substitui o leite. Muito bom, muito saudável, uma delícia. Ótimo pra nós celíacos, que muitas vezes temos problemas com leite. E coisa fácil, simples de comprar e de fazer. Em todo lugar tem hortelã, em todo lugar tem inhame. Né? Pronto, hoje foi muito bom. Dá uma pena, né, gente, encerrar. Eu tenho vontade de ficar com vocês, né? Ai, meu Deus. A gente sempre vai procurar trazer o melhor aqui pra vocês, né? E as perguntas que vocês fizerem, não tem problema. A gente vai tentar abordar sobre o tema, sobre a contaminação cruzada, como já foi dito aqui. A gente vai trazer também. É isso. Ui. Nada, gente. Gente, boa noite pra vocês, Boa noite. viu? Boa semana. Até certo? segunda, se Deus quiser. Até segunda, se Deus quiser.
Estão perguntando se eu não vou experimentar. Oxente, Vai, vai sim. Ó, eu só não posso passar embaixo da mesa. Eu não tenho como passar embaixo da mesa, mas pra provar, vamos embora. Tem uma colherzinha aqui, ó. O que o povo pede, vamos lá, né? A gente faz. Vou provar. Gente, eu não posso provar porque eu estou com problema com banana, viu? Por isso. Da próxima vez, Lu vai fazer sem banana para eu experimentar. Delicioso, minha gente, é uma delícia. O vídeo está pausando, ela falou aqui. Pronto. Já provei. Quem pediu aí para eu provar, já provei. Provei e aprovei. Isso. Então, tchau, gente. Tchau, Boa noite. gente. Tchau, Boa tchau. noite.